Boa tarde, ou boa tarde, né? Bom dia, meus queridos alunos. Nós vamos agora começar a nossa aula de Sociologia. As aulas de Sociologia hoje, a aula de Sociologia hoje, ela tem a intenção da gente discutir a matéria que vai estar no Padlet, vai estar lá no site do PB, a semana que vem, tá bom? Então já vamos dar uma mexida nisso daí, deixar vocês prontinhos para conseguir fazer essa atividade sem muito problema. Essa atividade que está sendo colocada para vocês agora, ela pede uma pesquisa mínima, né? Você perguntar para esse, perguntar para aquele, perguntar para alguém que já sabe, ou até buscar isso na internet, é uma coisa fácil, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, nós temos a nossa cultura, tá? Vou explicar para vocês. Nós temos a nossa cultura e temos várias culturas diferentes. E muitas vezes aquilo que para a gente é uma coisa natural, é uma coisa normal, nós estamos acostumados a perceber, ver, né? Isso daí para a gente é uma coisa tranquila. Só que de repente nós temos hábitos de outras culturas que para eles fazem todo sentido e quando vem para a gente é uma coisa totalmente absurda. Bom dia, Wilson. Bom dia, entrou mais uma. Daí é o seguinte, nós vamos então dar uma olhada na atividade que vai estar sendo colocada. Bom dia, Wilson. O seu nome é Wilson ou está usando o nick de alguém? Wilson. É o Wilson? Sim. Que série que você é, Wilson? Eu sou professor, na noite. Ah, você é professor, eu não reconheci você com essa máscara. Eu não reconheci você com essa máscara, mas seja bem-vindo, tá bom? C, B e E, segundo A, segundo B. Pode ficar tranquilo, fica à vontade. Vou tirar a máscara. Aí, agora eu sei o que é. Agora é difícil usar as máscaras de óculos. Eu sou péssimo para guardar a fisionomia. Muito, muito ruim de máscara. É irreconhecível. Você está na escola? Eu estou na escola e tem gente aqui, sabe? Então, agora eu estou sozinho aqui na minha sala, agora está tudo tranquilo. Legal. Pode ficar tranquilo. A gente está discutindo a aula de sociologia, a gente está discutindo hábitos culturais que são usados em outros países e para a gente causa maior espanto a hora que a gente vê. Então, hoje a gente vai discutir isso daí. Teve um momento nas minhas aulas que eu falei a respeito do olhar de estranhamento, né? A gente praticar, a gente treinar esse instrumento que é o instrumento da sociologia, tá? Amanda, muta aí o seu, porque pode acabar travando o som, tá, na edição da imagem. Aperta o microfonezinho para não sair o som. Senão todo barulho que sair aí, sai aqui no vídeo. Aí, Amanda. O senhor também, senhor Wilson. Quando for o caso, você ativa o som. Aí, menino. Daí o negócio é o seguinte. Dentro desses hábitos, a gente pode colocar alguns, assim, que é muito conhecido. Por exemplo, quando a gente fala em casamento no Brasil, a noiva sempre vai estar vestida de branco. Tradicionalmente, ela vai estar vestida de branco. Só que quando a gente vai ver esse mesmo fato, por exemplo, em outro país, como na Índia, por exemplo, a gente vai notar o quê? Que o casamento lá, a vestimenta da noiva, normalmente é cor vermelha, alaranjada, são sempre cores assim que para nossa cultura são cores gritantes. E justamente esse fato das cores serem gritantes é que chama a atenção aos nossos olhos. Tem muita coisa que acontece em outros países que para a gente passa batido, tá? Porque o nosso olhar ainda não está com aquele treinamento exigido, né? Para você fazer sociologia, a primeira coisa que você precisa treinar é o seu olhar, né? A forma como você olha o outro, né? Assim, e olhar o outro não como um diferente, né? Mas
assim, que faz parte de uma cultura diversa, que nós somos iguais, né? O que nos diferencia é justamente a cultura. Então, é aprender a olhar e a interpretar o sentido que faz determinados atos para determinada cultura. Tá bom? Se a gente for querer praticar dentro da nossa cultura, a gente vai ser visto com algumas reservas, né? Por exemplo, você sabia que na Índia, no Egito, eles comem carne de pombo? Esse pombinho que para a gente representa, né, a pureza, né, a paz, né? Quando tem aqueles eventos assim, solta aquele monte de pombinho branco, né? Oh, que beleza, né? Se é lá no Egito, a rapaziada mata tudo no estilingue para fazer na hora do almoço. Imagina isso aí, né? Então, quer dizer, são coisas que a gente, quando começa a olhar com um olhar de estranhamento, consegue perceber, tá bom? Eu queria passar para vocês um vídeo a respeito disso. Antes até de se fazer isso, eu vou tentar resgatar aqui a atividade que eu enviei para a escola para a gente dar uma olhada nela, tá bom? Eu quero disponibilizar ela para os meus alunos, para a gente discutir em cima dela, porque isso logo mais vocês vão estar pegando isso, tá bom? Vocês vão estar pegando isso e vai ter que fazer. Então é importante que tenha essa aula gravada, é importante que o professor fale de que forma que vai ser feito, como que eu quero que faça, né? Então, essa atividade, ela está aqui, então ela está abrindo e eu vou partilhar ela com vocês, tá bom? Só um minutinho. Aqui. Ó, deixa eu partilhar com vocês agora essa atividade. Dá uma olhada nisso daqui. Uma janela. Ó, dá uma olhada nessa atividade. Já saiu aí para vocês? João Vitor? Bem-vindo, João Vitor. Dá uma olhada nessa atividade que eu coloquei para vocês. Ó. Se vocês, quem está aqui olhando, ó, eu mandei esse roteiro de atividade. Ele vai valer de 17 a 21 do 8. Então, é uma coisa que vai acontecer ainda, mas você já pode ter acesso aqui. Quem quiser essa atividade, é só me mandar um e-mail pedindo que eu mando. Bom, mas você já vai conseguir visualizá-la aqui. Tá? Tem aqui os recados. E essa atividade, ela foi adaptada do caderno do aluno. Tá bom? Ela foi adaptada do caderno do aluno justamente porque eu acho que é um instrumento que vocês vão ter à mão, tá bom? Então, não é só o caderno do aluno, é uma nova interpretação do que o caderno do aluno está colocando, mas atende a minha necessidade nesse momento, tá bom? Uma coisa que vocês vão ter à mão, vão poder trabalhar. Agora, veja só, voltando aqui na atividade, a gente vai estar falando da cultura, e é justamente o enfoque é justamente esse que eu estou dando, tá? Eu já falo de diversas formas da cultura, mas agora eu estou querendo mostrar hábitos culturais diferentes, né, para saltar aos olhos, tá? Para ficar bem evidenciado essa diferença cultural. Mas não só a diferença cultural, mas tentar entender o sentido que faz determinada postura, determinada forma de agir para uma cultura diferente, que para a gente não faz sentido. Tá? Por exemplo, qual o sentido que faria para a gente não comer carne de porco? Gente, um baconzinho, uma batata frita, um baconzinho, pelo amor de Deus, né? Comer ketchup. Imagina, é uma coisa assim que para a gente faz todo sentido. Só que quando você vai para alguns países,
Isso é inadmissível. Imagina você vai para a França, alguém te traz um prato e você lota de ketchup e mostarda. A pessoa que preparou aquilo dali, ela vai te execrar. Ela fala, como que você pode fazer isso? Mas você estragou o prato. Aqui no Brasil, hora do almoço, domingão, vai lá, coloca a comida, daqui a pouco a molecada, pai, mãe, eu quero ketchup. Né? Aí lá e estraga a comida da mãe. Bom, mas vamos lá. Olhando aqui essa atividade, a gente tem, primeira coisa, você vai precisar ler, né, para entender. Né? E, passando aqui mais embaixo, eu tenho aqui, e eu vou ler para vocês, aqui, ó. Agora sabemos que o homem é um ser social, que nasce imerso a uma sociedade cultural e à medida em que vai compreendendo os símbolos e códigos da cultura, aprofunda-se nela, podendo inclusive modificá-la. A cultura é produzida a partir da ação humana sobre a natureza, seja incorporando-a ou modificando-a. Modificando-a. A gente pode modificar a nossa cultura. Olha a cultura de usar máscara. Né? Não fazia parte da nossa cultura, só que já faz parte, gente, ó, há muito tempo da cultura asiática, né? Da cultura oriental. Eles usam máscara lá muito, já faz parte da cultura deles há muito tempo. Lavar as mãos, não se abraçar, já faz parte. E já isso está sendo incorporado à nossa cultura. Consideremos o exemplo do nascimento do ser humano. Ainda que algumas práticas possam ser popularmente conhecidas como naturais ou normais, desde a concepção, passando pela gestão até o parto, o bebê nasce envolto a rituais e procedimentos científicos, médicos e religiosos, que variam no tempo e no espaço, que são orientados e significados pela cultura de cada sociedade. Representação do parto no Antigo Egito. Olha só essa fotinha que tem aqui. Ó, vamos ver se dá para a gente aumentar ela. Para vocês conseguirem entender. Ó. Isso daqui é uma representação de um parto. É a representação de um parto no Antigo Egito. Vendo? Você tem aqui, ó, um bebezinho saindo aqui embaixo da mulher, ó. É uma representação de um parto, tá? E se a gente for analisar em outras culturas, nós vamos evidenciar formas diferentes de ver isso. Ó, aqui a gente tem um outro parto, a representação medieval do parto de César. Né? Ó, isso aqui é um quadro. Olha só o parto. Dá uma olhada nesse quadro da época medieval, que é um quadro, tá? Ó, onde já se viu um parto, onde está cheio de gente em volta ali e nem todo mundo está ali para ajudar. Tá? Se olhar aí, você vê uma representação de um parto numa outra época. Bom, isso tudo está no texto que está disponibilizado para vocês. Tá bom? E vamos voltar aqui para ver o parto nos dias de hoje. Se a gente olhar isso, a gente vai ter muita empatia com essa imagem. Ó, a mãe dando a luz dentro de um hospital, todo mundo ali, ó, asepticamente isolado, né? Máscara, touca, né? A criança vai para os braços da mãe. É todo um ritual que tem a ver com a nossa cultura, e com a forma como a gente interpreta o significado desse momento, que é o nascimento de uma criança. E esse momento ele pode ser interpretado de várias formas, dependendo da cultura que você vai inserir. Você consegue identificar outro exemplo na nossa sociedade que é considerado natural
esse, por exemplo, observado, é de fato natural ou fruto da ação humana? Bom, em cada momento histórico, dependendo da cultura, o parto foi representado e tinha um sentido diferente. É isso que eu quero que vocês entendam. Conforme vai andando, vocês vão entender um pouco melhor. Fica bem. Lembre-se de que os elementos observados fazem parte do ambiente que evidenciam não somente a modificação da natureza por meio da ação humana, mas o próprio processo de produção cultural. Olha a cerimônia do casamento na Índia. Ó, dá uma olhada nisso. Ó. Vamos dar uma olhada nisso. Se você olha uma noiva indiana, ela muito provavelmente estará vestida dessa forma. Ó. Olha lá. Ó. Você vê ela, ó, com roupas, né, bem coloridas. A mão dela, ela é toda pintada, desenhada com rena. O noivo, sim. O noivo, normalmente, ele está com esse... Eu não sei o nome dessa vestimenta dele, mas é um terninho branco. Normalmente é assim que ele se apresenta, diferente do noivo aqui. O noivo aqui, ele sempre vai estar de preto. Quando é muito uma cor mais escura, né? Muito raramente você vê um noivo vestido de branco, a não ser que ele for marinheiro, né? Quiser ser vestido de marinheiro, no casamento, né? Cheio de medalhas, isso aqui daí já é outros 500, tá? Mas fora isso, o nosso noivo não é bem isso que mostra aí. Por quê? Porque isso aí é um casamento indiano. Quando a gente vai analisar como que é no Brasil, olha só isso daqui. Essa imagem é muito conhecida da gente. Dá uma olhada nessa noiva aqui, ó. Dá uma olhada nessa noiva, ó. Olha lá. O que na mão, braço dado com o noivo vestido de preto, ou então de azul escuro, tons escuros, diferente do que a gente vê na Índia. Se aqui no Brasil, se aqui no Brasil esses personagens entrarem dentro da igreja com esse tipo de vestimenta, eles vão ser logo de cara, todo mundo vai olhar e vai, uou, mas essa noiva está muito diferente. Né? Quando no Brasil você vê uma noiva entrando na igreja, né? Se ela não entra de branco, todo mundo já, opa, a noiva lá, ela não está de branco, ela casou com um tom champanhe, né? Mas tons claros, né? Raramente, a não ser em novela, você vê uma noiva casando com algum tom escuro. Fora isso, a nossa cultura pede o branco. Porque o branco na nossa cultura significa o quê? A pureza, a paz, né? Digamos assim, um momento digamos assim, de aquilo que inspiraria a pureza, né, do momento, né? Então, tem todo esse significado, né? Então, aí é que tá. Não é só o externo, mas é aquilo que representa para aquela cultura aquele determinado ato, tá bom? Vamos ver aqui, tem uma Amanda. Exemplo, comemos carne bovina e na Índia não fazem, inclusive, consideram a vaca sagrada. Amanda! Muito bom a sua interação, Amanda. Na Índia, a vaca é sagrada. Aqui, pra gente, a vaca também é sagrada. No domingo, em cima da mesa, na grelha do churrasco. Lembra que eu falei para você do pombo? A mesma coisa, né? Imagina só. É um sacrilégio eles matar pra gente o pombo e para eles, nossa, é como se estivesse matando um parente dele, matar a vaca para fazer um churrasquinho para nós. Aí é que dá. É esse sentido que a gente precisa compreender da cultura diferente da nossa. Tá? Eles têm os costumes deles e têm um significado, tem um porquê de existir isso, tá
Bom, então não existe comportamento certo e comportamento errado, cultura correta e cultura errada. Claro que tem alguns hábitos, por exemplo, que a gente não pode admitir no século XXI que esse tipo de coisa aconteça. Por exemplo, ah, o adultério, por exemplo, nos países de cultura muçulmana, tem determinadas coisas que para a gente não é aceitável. Por exemplo, a mulher pode ser apedrejada. Imagina só, você ser a pessoa traiu, né? Tem o homem e a mulher que são os adúlteros, eles são enterrados, né, até a altura do pescoço. O pessoal dá 10 passos para trás e mete tijolada neles até morrer. Isso, para a nossa cultura, é inaceitável, uma cultura ocidental. Só que, no entanto, lá na cultura deles, na cultura que a gente considera uma cultura diferente da nossa, né? Lá para eles é uma coisa até normal, apesar que esse hábito vem sendo combatido. Tá? Existe uma forma radicalizada, né, de interpretar a Bíblia deles, que é o Alcorão, que lá está indicado que pode ser apedrejado, e eles chegam sim a esse extremo de apedrejar as pessoas no caso de adultério. Bom, mas não vem ao caso aqui. Eu queria agora, né, mostrar para vocês o que é para fazer naquela atividade. Lembra que eu mostrei para vocês uma atividade? Agora eu vou mostrar para vocês o que é para fazer na atividade. Deixa eu partilhar para vocês aqui, para a gente chegar lá naquela atividade. Ó, dá uma olhada de novo na atividade. Acho que já deve estar dando para olhar. Conseguiu ver? Legal. Então, a gente vai lá nessa atividade que eu quero mostrar o exercício. Ó, o exercício que eu estou pedindo aqui é esse exercício de fixação. Ó, faça uma pesquisa a respeito da cultura de povos e preencha as lacunas conforme o exemplo. Povo indiano, ó, povo, costume analisado, como é no país estudado, quer dizer, como que é lá na Índia e como que é aqui no Brasil. Ó, povo indiano, o que tem o vestido da noiva? A noiva veste vestido colorido, ó, lá no país estudado, e aqui no Brasil, a noiva se casa de branco. Então você vai achar um outro povo, até um outro hábito, um outro costume, alguma coisa dessa cultura, né? Como que é lá nesse lugar, né? Aqui é o objeto, aqui como que ele é usado, e aqui como que é no Brasil. Então você vai fazer, na verdade, uma comparação a respeito desses costumes. Tá entendendo, Amanda? Bota aí no chat para mim que você está entendendo. Ah lá, o professor teve que sair. Bota aí no chat para mim se você está entendendo, tá bom? Bom, sabendo... Ah, legal, tá entendendo, tá ótimo. Sendo dessa forma, o que eu quero fazer agora? Eu quero passar um vídeo para vocês de pouco tempo. E eu também vou picar ele para a gente ir direto no assunto, tá bom? Primeira coisa, eu tenho aqui uma menininha, muito boa ela, né? Que ela fala de hábitos japoneses, tá bom? Só para a gente ilustrar e para não ficar só aquilo que o professor Regis está falando, tá bom? Vou deixar no gatinho aqui e a gente vai, então, assistir alguns minutinhos desse vídeo, tá bom? Deixa eu acertar aqui. Vou botar.
Bom, agora o vídeo está no ponto. Apesar que está num outro ponto, mas eu queria colocar em específico isso. Quero partilhar esse vídeo com vocês. Dá uma olhada. O vídeo é esse. Todo mundo está vendo o vídeo. Todo mundo está vendo o vídeo agora. Legal. Vou passar esse vídeo, alguns minutinhos dele para vocês, tá bom? Ó. Aqui. Vou deixar ele um pouquinho maior. Um compromisso com o japonês. Principalmente se for uma entrevista de emprego, um compromisso importante, muito importante. Chega tipo meia hora antes, 20 minutos antes, porque certeza que se eles marcaram tal horário, eles vão estar lá. Nunca chegue atrasado num compromisso com o japonês. Principalmente se for uma entrevista de emprego, um compromisso importante, muito importante. Chega tipo meia hora antes, 20 minutos antes, porque certeza que se eles marcaram tal horário, eles vão estar lá tipo 5, 10 minutos antes. Então, né, não chegue atrasado num compromisso com o japonês, porque eles não gostam. 2. Outra coisa que eles odeiam quando a gente falta no trabalho. Os caras são muito trabalhadores num nível até um pouco excessivo demais, na minha opinião. E eles não gostam que você falte no seu serviço. Ainda mais quando você falta e não avisa que vai faltar. É até tolerável que você avise uns 3 dias antes, no mínimo, que você vai precisar faltar naquele dia lá. Mas aí é uma coisa assim um tanto quanto chata quando acontece da gente ter que faltar no dia e não ter como avisar. Especialmente nós mulheres que sofremos com aquele período menstrual horrível. E tipo assim, não tem como a gente avisar antes que a gente vai acordar com cólica, que a gente vai acordar com febre, que a gente vai bunda. Às vezes não tem como a gente avisar antes que a gente vai ter que faltar. Se não der pra avisar 3 dias antes, avisa no dia, logo de manhã, entendeu? 3. Entrar de sapato em casa. Vocês devem estar cansados de saber que uma das coisas que os japoneses mais fazem no Japão é tirar o sapato antes de entrar em casa. Isso é um costume, assim, por uma questão de higiene, sabe? Você não entrar em casa com o sapato que você chegou da rua, que você pisou em cocô, que você pisou em xixi, que você pisou em tudo quanto é lugar. E aí, do nada, você entra no seu quarto com aquele sapato cheio de coisas de outro mundo ali, entendeu? Nas escolas, a gente tem que trocar de sapato. No dentista, a gente tem que trocar de sapato. Se você chegar na casa de alguém, nem que você entre descalço dentro da casa da pessoa, enfim, tire o seu tênis, o seu sapato, o seu whatever que você tiver no seu pé aí, mas tira antes de entrar na casa de alguém, tá bom? 4. Jogar lixo na rua. Meu Deus do céu. Aqui no Japão você não vê lixeiras na rua. Aliás, no Brasil tem lixeira na rua, gente? Eu queria confirmar essa informação. Eu já ouvi falar que tem, mas eu não tô aí pra confirmar isso. Me digam vocês. É verdade que tem lixeira nos postes, assim, na rua, assim. Aqui no Japão não tem. Apesar de não ter lixeira, assim, tudo quanto é lugar, as pessoas não jogam lixo na rua. Elas esperam chegar no Combini, porque aqui Combini tem de monte. Aquelas famosas lojas de conveniência, que realmente é muito conveniente. Isso é o máximo. Sempre tem lixeira no Combini, então as pessoas esperam chegar no Combini pra jogar lá, entendeu? Não é muito comum você ver pessoas jogando lixo na rua. Não que o Japão seja um país 100% limpo e que você não vai ver nada de lixo na rua, não tô falando isso. Só que não é legal você ficar, né, emporcalhando a cidade, né? Vamos respeitar, né? Vamos ser limpinhos, vamos ser higiênicos, já que tem Combini em tudo quanto é canto, lixeira em tudo quanto é lugar. É importante. Às vezes acontece isso mesmo, tá? Não, às vezes acontece, pode ficar tranquilo. Tá? É a tecnologia que não está bem adaptada às nossas necessidades. Então é o seguinte, você viu que eu mostrei alguns hábitos e eu só queria mostrar alguma coisinha escrita, tá? Isso aí foi falado, né? Peguei todos os vídeos para mostrar para vocês que é possível achar isso na internet, não é uma coisa, eu não quero uma coisa muito escabrosa, sabe? O descobrimento da roda, não é isso que eu quero. Quero que vocês coloquem hábitos, né, costumes bem fáceis de identificar, né, só como pegue o país que é, qual é o hábito, né, e como que é feito lá, e como que é feito no Brasil, tá? No Brasil, como estava falando lá, a gente tira o sapato dentro da casa,
Hoje em dia, assim, por causa da pandemia, então a gente está incorporando isso na nossa cultura, tá? Mas não é o normal, tá bom? Mas vamos voltar aqui. Eu quero passar agora para vocês. Eu tenho um site, eu achei um site, né? Que ele mostra algumas diferenças culturais, tá bom? Eu queria só mostrar para vocês até poder, de repente, pegar a partir dele, tá bom? Vamos lá, eu vou partilhar esse site aqui com vocês. E para a gente dar uma olhada, né? Aqui está falando o quê? Ó? O que está falando? Calma lá, vai aparecer já. 1, 2, 3, já deve estar aparecendo. O que tem aqui nesse site? Primeira coisa, vamos ver aqui. Uptime.com.br, o endereço desse site, tá? Então, se quiser chegar lá, ou até pode colocar hábitos exóticos, né? Fazer uma busca, né? Hábitos exóticos, né? De outros países, também você consegue chegar lá. Exótico pra gente. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Aqui no Brasil se costuma fazer um prato muito bonito que ele vai com miúdos, né, de porco, vai com miúdos miúdos que eu falo o fígado, o rim, a moela, a língua, né? Faz o tal do sarapatel. Gente, tem gente que lambe os beiços para comer isso aí. Eu, muito obrigado, mas eu não quero. Mas é da nossa cultura brasileira. Bom? E por aí vai um outro monte de prato que você não come. A buchada, né? Tem gente que adora, né? Uma buchada, outros já odeiam esse tipo de coisa. Bom, vai muito da sua cultura, tá bom? Mas vamos dar uma olhada nesse site que está aí, que eu estou mostrando para vocês. Ó, você tem aqui. Deixa eu ver o que você escreveu aí, Amanda. Imagine um canhoto visitando os países árabes. Justamente, né? Tem aquele negócio que a mão direita você usa para comer e a mão esquerda para se higienizar lá no banheiro. Então, você colocar a mão esquerda para comer é o fim do mundo para eles, né? Aqui no Brasil a gente nem usa a mão para comer, a gente usa os talheres, né? Você vê a diferença cultural. Ó, já tem um aí, Amanda, para você fazer. Já tem um aí para você poder fazer. Você viu que não é difícil, tá bom? Isso daí você pode mandar também para mim via Word, né? Então, só acessa a atividade, baixa no seu computador, preenche e manda de volta para o professor, tá? Vamos lá ver isso daqui que eu quero mostrar para vocês. Ó. Você tem a Tailândia, tem os países árabes, tem a China, tem a Rússia. Vamos falar da China, que a China está muito em voga, né? Vamos ver o que esse site fala da China. Não se assuste quando for fazer uma refeição ao lado de um chinês. Eles são extremamente barulhentos. Alguém já reclamou que você come fazendo barulho? Então, lê-se, arrota uma mesa. Mas isso não é falta de educação para eles. É apenas uma forma de demonstrar que a comida estava saborosa. Então a gente volta aqui agora. Você viu que não é difícil conseguir isso daí. A intenção disso daqui é conseguir vocês perceberem que existem hábitos e culturas diferentes. Cada cultura ela vai acabar formulando uma interpretação do mundo que está ao redor dela. Tá? E quando você aprende sociologia, você aprende a lidar com essas diferenças. É assim que eles falam que estava no Brasil, a gente elogia o cozinheiro, né? E não pode esquecer de falar para a mãe, todo dia, mãe, sua comida estava ótima, mesmo que não tiver, tá? Por educação. Bom, mas é bem isso daí. Então, gente, a intenção de fazer vocês aprenderem isso daí
aos pouquinhos, vocês começarem a entender que as nossas diferenças, né, elas não são biológicas, né, não faz parte da nossa constituição, elas são culturais. E quando a gente, sabe, se desarma, tenta entender a cultura do outro, a gente encontra um significado, um sentido. Mas para que a gente faça isso, primeira coisa, a primeira aulinha de sociologia, o olhar de externo. Então, rapaziada, a minha aula vai ficando por aqui. Tenta fazer lá a atividade, tá bom? Caso queira essa atividade antecipada, que depois tiver no blog, eu não tiver no site, eu não mando mais para ninguém. Tem que ir lá e buscar. Agora, se você quiser antecipada, manda para mim um e-mail, eu mando para você essa atividade antecipada. E vem para minha aula. Vem para minha aula, porque se você tem coisa atrasada, é questão de conversar comigo e a gente vai dando um jeitinho aqui de acertar essas atividades suas. Bom, não faltem as minhas aulas, vem para cá. Bom, até mais e a gente se vê em outras oportunidades, tá bom? Bem? Tá bom. Tchau, pessoal.